Mercados globais operaram em tom de cautela entre 29 de setembro de 2025 e 30 de setembro de 2025, com risco de paralisação parcial do governo dos Estados Unidos da América, data limite orçamentária em 1º de outubro de 2025, dominando o fluxo de notícias risco, este capaz de atrasar a divulgação de dados-chave de emprego e afetar a liquidez e posicionamento de curto prazo, simultaneamente aumentou a probabilidade precificada de corte de 25 pontos base pelo Federal Reserve em encontros futuros, enquanto o ouro registrou máximas momentâneas por demanda de refúgio. Câmbio dólar real na manhã de 30 de setembro de 2025, o dólar à vista operava em queda de 0,08%, cotado a R$ 5,31 e 9 horas e 46, refletindo o comportamento externo do dólar. Diante do risco de paralisação do governo, dólar global, o índice, dólar acomodação pressão vendedora em relação às perspectivas de atraso de dados macro e a maior aversão a risco com relatos de queda do índice dólar e correções em pares como o dólar americano para iene japonês. Publicações de mercado também registraram um índice dólar em torno de níveis abaixo do pico recente. Bolsas Estados Unidos da América, 29 de setembro de 2025, S&P 500 e Nasdaq subiram em sessão apertada, impulsionadas por ganhos em tecnologia e semicondutores. Relatos indicaram que o mercado digeriu comentários mais hawkish de dirigentes do Federal Reserve enquanto precificava cortes futuros. Estados Unidos da América, 30 de setembro de 2020 e 25 futuros de Wall Street caíram na abertura com nervosismo ante a possibilidade de paralisação do governo federal. Investidores sinalizaram realocação de curto prazo até resolução política. Europa, 30 de setembro de 2020 e 25 o índice. STU 2600 recuou 0,2%, pressionado por perdas no setor de energia após queda do preço do petróleo um mês. Segue com viés positivo em ganhos agregados, mas a sessão foi de leve aversão a risco. Mercado do Golfo, 29 de setembro de 2025, a maior parte das bolsas fechou em alta, impulsionada por otimismo com possibilidade de relaxamento do limite de participação estrangeira em empresas listadas. A Arábia Saudita registrou recuperação com ganhos em bancos e petrolíferas. Notas corporativas, 30 de setembro de 2025, relatórios e atualizações específicas. Exemplo, ações da Lufthansa em queda significativa. Revisões de preço-alvo em empresas de mineração e tecnologia constam em boletins de mercado do Dia Política Internacional. Estados Unidos da América, impasse orçamentário em Washington, com possibilidade de paralisação do governo a partir de 1º de outubro de 2025. Comentários públicos de autoridades e estagnação nas negociações aumentaram a incerteza de curto prazo sobre divulgação e timing de dados macro, incluindo o relatório de empregos. China, indicadores PMI oficiais de setembro permaneceram abaixo da zona de expansão, PMI em 49,8, sinalizando desaceleração, manutenção de atividade fabril abaixo de 50 no período analisado. Golfo região mina sinais de mudança regulatória sobre participação estrangeira em empresas listadas e anúncios de investimentos. Infraestrutura alimentaram movimentos locais de mercado e capital commodities. Petróleo, preços do petróleo recuaram quase 2% em sessão descrita nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, pressionando ações de energia e contribuindo para desempenho negativo setorial na Europa. Ouro metal precioso registrou máximas momentâneas, recordes intradiários impulsionado pela busca por refúgio frente ao risco político nos Estados Unidos da América e possível atraso em dados de emprego. Minério de ferro metais, notícias do dia.
reportaram impacto em ações de mineradoras. Exemplo BHP, após suspensão temporária de compras da China em ativos, fornecimentos pontuais afetando cotações e expectativas de demanda. Decisões governamentais estatísticas oficiais. Brasil PNAD contínuo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Taxa de desemprego manteve-se em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, divulgado em 30 de setembro de 2025. Estados Unidos da América, não houve decisão de política monetária nesses dias, mas mercados precificaram com elevada probabilidade um corte de 25 pontos base subsequente por parte do Federal Reserve em encontros futuros, refletido em publicações de 29 a 30 de setembro de 2025. Conclusão técnica, relatório sintético dos fatos publicados em 29 e 30 de setembro de 2025, risco de paralisação do governo dos Estados Unidos da América dominou o panorama de curto prazo, gerando cautela nos mercados, acomodação do dólar e forte demanda por ativos de refúgio ouro. Ações registraram sessões mistas, rally em tecnologia no final de 29 de setembro de 2025, seguido por realização e queda de futuros em 30 de setembro de 2025 com aversão a risco. Petróleo recuou quase 2%, pressionando setores de energia. China manteve PMIs abaixo de 50, impactando expectativas de demanda por commodities. Brasil PNAD. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou desemprego em 5,6% trimestre até agosto. Essas são as constatações factuais publicadas nos dias solicitados